E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma classe teórica de polaridade, tá? Em moléculas diatômicas e depois a gente vai ver em moléculas que têm mais de 2 átomos, ok? O que acontece? Polaridade, a gente tem que pensar aqui que a polaridade, a gente fala dessa propriedade quando a gente está se tratando de enlaces covalentes, tá? De ligações covalentes. E o que significa quando a ligação é covalente? Significa, eu coloquei aqui do lado, que é a ligação entre dois não metais e a ligação entre hidrogênio e não metal. Isso na tabela periódica a gente pode ver aqui. Essa linha, como eu já falei anteriormente, ela separa, essa linha laranja aqui, ela separa tudo que é metal, ou seja, isso aqui tudo é metal, de não metal. Não metal e isso aqui é não metal, tá? Quando eu tenho uma ligação covalente, são entre os não metais, não metal com não metal, ou seja, tudo que está desse lado da tabela, tá? Ou hidrogênio e algum não metal. Então, isso que é ligação covalente. E essas ligações covalentes, elas têm polaridade. Quando eu falo que elas são polares, isso significa que elas têm momento dipolar diferente de zero. Grava isso, que isso às vezes aparece na questão só assim. E quando elas são não polares, quando elas não têm uma polaridade, a gente fala que o momento dipolar delas é igual a zero. Tá? Então, guardem de momento dipolar, porque isso vai cair nos exercícios assim, ó. Ele quer saber o que é uma molécula binária. Uma molécula binária, eu já expliquei isso aqui no outro vídeo, mas binário basicamente é aquela que tem dois elementos, tá? Não necessariamente dois átomos, mas dois elementos, e o momento dipolar dela é igual a zero. Quando ele fala que o momento dipolar é igual a zero, ele está falando de uma molécula no polar, ou seja, que não tem polaridade, tá? Então, aqui, ó, não polares, momento dipolar igual a zero, já vou explicar isso para vocês certinho, tá? O que acontece? A gente tem que analisar essas forças entre essas moléculas pela eletronegatividade. A eletronegatividade, eu falo que tem uma ordem que se chama von Klebrisk pH, ou seja, daqui para cá aumenta a eletronegatividade. Tá? Então, por exemplo, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, e assim por diante. Aqui, por exemplo, agora nas moléculas diatômicas, a gente está falando aqui, vamos falar do hidrogênio, do H2. Vamos ver as polaridades desses átomos. Em diatômicas. Diatômicas é que tem dois átomos, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo o hidrogênio. O hidrogênio, ele está ali na família 1A, né? Mas ele não é um metal. E se eu junto com outro hidrogênio, o que acontece? Esses átomos, eles têm a mesma eletronegatividade. Por quê? Porque eles são átomos iguais. Quando os átomos são iguais, eles têm iguais eletronegatividades, certo? Então, existe uma força que aponta para os elementos eletronegativos, tá? Como o hidrogênio tem uma eletronegatividade e é igual a do outro hidrogênio, a gente fala que o momento dipolar dessa molécula é igual a zero. Por quê? O momento dipolar se refere à força, tá? Ou seja, a força que ele está puxando para esse lado é igual à força que ele está puxando desse lado. Então, a força resultante disso aqui é zero. Isso aqui é um conceito de física. Ou seja, o momento dipolar dele é igual a zero. Então, isso aqui é uma molécula no polar. Em moléculas não polares, aqui, como por exemplo o hidrogênio, a nuvem eletrônica, ou seja, o elétron que eles estão sendo compartilhados, porque quando a gente fala de ligação covalente, a gente tem que lembrar que eles estão compartilhando os elétrons, tá? Que é entre não metais, hidrogênio e não metais, e eles estão compartilhando elétrons. Então, essa nuvem eletrônica, se eles têm um momento dipolar igual a zero, ou seja, é no polar, isso significa que a nuvem eletrônica está ao redor igual do hidrogênio dos dois jeitos. E isso faz ela ser não polar. A força que esse hidrogênio aqui está puxando o elétron e a força com que esse outro hidrogênio está puxando o elétron são iguais. Então, é isso que significa o momento dipolar igual a zero. Isso aqui se chama momento dipolar, que se refere à força resultante do que um átomo está puxando um elétron. Está atraindo hacia si,
né? Tá atraindo para si o elétron. Isso que é eletronegatividade. É a capacidade que os átomos têm de atrair os elétrons. E cresce, nessa ordem que eu dei aqui, de von Klebriski, pH, cresce para o sentido do flúor. Beleza? O oxigênio é a mesma coisa, gente. O oxigênio, ele, aqui, ó, eu tenho um átomo de oxigênio aqui e aqui. O oxigênio, ele tá na família 6A, então, ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E eles têm que fazer 2 ligações para ficar estáveis, porque eles precisam ficar com 8 no total. Lembra que os átomos, eles querem a regra do octeto, com exceção do hidrogênio, que o hidrogênio ele fica estável só com 2 átomos na sua camada. Os outros elementos, eles querem ficar estáveis com 8 elétrons, tá? Aqui, na verdade, é 2 elétrons, tá? Que o hidrogênio ele quer ficar ele fica estável com 2 elétrons. Então, continuando aqui, o oxigênio, ele vai, para ficar estável, ele vai compartilhar. Lembrando que o oxigênio são não metais com não metais, ou seja, a ligação é covalente, e eles estão compartilhando os 2 elétrons entre si, para eles ficarem estáveis com 8 elétrons cada um, porque aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já que eles estão compartilhando, e esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um fica com 8 elétrons, porque eles estão compartilhando os elétrons. Ou seja, ligação covalente, porque eles são não metais. A polaridade. O oxigênio é o mesmo elemento, então se ele está puxando para cá com uma força, é a mesma que ele está puxando para o outro lado. Ou seja, a força resultante dessa molécula também vai ser igual a 0. Por quê? Porque o momento dipolar aqui vai ser igual ao daqui. Então, o momento dipolar total vai ser igual a 0. Isso aqui é não polar. Agora, por exemplo, no átomo hidrogênio e flúor e hidrogênio e cloro. O que acontece? O hidrogênio e o flúor, vamos lá. Quem é mais eletronegativo? O flúor, que está aqui, o flúor ou o hidrogênio? Qual é mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o flúor. Então, o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que acontece nessa ligação onde tem 2 átomos, o hidrogênio e o flúor? O hidrogênio, ele tem menor eletronegatividade para cá. O flúor, ele tem maior eletronegatividade. Ou seja, que a força que está resultante vai ser diferente de 0. Por quê? Porque eu tenho uma força apontando para cá e uma menor apontando para cá. Então, a força resultante final vai ser uma força. A força resultante é uma força que está apontada aqui para o flúor. Ou seja, o flúor ele é mais eletronegativo. Então, os elétrons vão estar ao redor, a nuvem eletrônica vai estar mais pendente, vai estar maior no lado do flúor. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo, e a eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm de atrair para si os elétrons. Tá? Então, isso aqui, se a força resultante é diferente de 0, o momento dipolar diferente de 0. Ou seja, isso aqui é uma molécula polar, que possui um polo, que possui uma rede eletrônica mais distribuída, tá? Mesma coisa que acontece com o hidrogênio e o cloro. Aqui, se a gente for na nossa ordem de eletronegatividade, a gente vai ver que o cloro, ele tem uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio, certo? Então, se a eletronegatividade do cloro é maior, significa que ele vai puxar mais elétrons do que o cloro. Ou seja, a força resultante não é igual, é diferente de 0. Ou seja, que o momento dipolar dele, resultante das forças totais dele, é diferente de 0. Isso significa que ele tem polo. Ou seja, que a nuvem eletrônica vai estar mais voltada para o cloro do que para o hidrogênio, como aconteceu aqui no flúor, tá? Então, polaridade de moléculas diatômicas, pessoal, é isso. Eu vou explicar as outras polaridades das moléculas que não são diatômicas em outro vídeo, tá? Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre isso, podem me mandar nos comentários.